Olá, muito boa tarde, você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta aqui com os nossos boletins ao vivo. E o destaque neste momento é para o setor sucroenergético, né? Porque a gente tem acompanhado aí nas últimas horas as informações de geadas que aconteceram em áreas produtoras do Brasil. A gente precisa saber um pouco sobre como o mercado está acompanhando esse cenário, porque a gente já vem aí de informações climáticas pesando, né, sobre a safra de cana-de-açúcar 2021-22 aqui no Brasil, por conta de seca, né? Preços do açúcar e do etanol bastante elevados, e a gente vai saber mais essas atualizações, então, aqui em entrevista com a Beatriz Pupo, que é analista sênior de biocombustíveis da S&P Global Platts Analytics. Mas antes, eu quero te lembrar, porque o Notícias Agrícolas está aí nos últimos dias, né, para receber aí a melhor história do agricultor brasileiro. A gente, então, preparou um videozinho bem rápido para te chamar a participar dessa importante premiação que a gente está realizando aqui no Notícias Agrícolas. Premiação da melhor história de um agricultor no Notícias Agrícolas. Queremos que você seja porta-voz de si mesmo, nos conte sua história no agronegócio brasileiro e participe dessa premiação. Mande seus vídeos e fotos para o nosso WhatsApp, anote aí, 19997670241. Confira as regras no noticiasagricolas.com.br. No nosso menu, basta procurar pela aba Especiais. Beatriz, muito boa tarde, obrigado pela sua participação aqui no Notícias Agrícolas, viu? Falei aqui um pouco aos nossos internautas sobre essa informação mais recente que a gente já tem aí movimentando o mercado, né, sucroenergético como um todo, né, com as geadas sendo registradas em algumas importantes áreas produtoras, né? É uma segunda geada já neste ano, e é uma safra que a gente já vem acompanhando, que é bastante impactada pelas informações de seca também, né, Beatriz? Queria que você falasse um pouco para a gente sobre esse cenário. Claro, boa tarde, Jonathan, boa tarde a Notícias Agrícolas, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, então ontem nós tivemos mais uma notícia, né, de uma nova geada. Nós já tivemos algumas geadas que foram registradas aí no final de junho, e essas que a gente já tem informação há um pouquinho mais de tempo, a gente estima que o impacto tenha sido de uma área estimada de 20% da cana no centro-sul do Brasil, né? E lembrando, como você bem falou, que essa é uma safra que ela já sofreu bastante devido ao impacto da seca, e já está apresentando uma queda de 10% a 15% na produtividade agrícola até o final de junho agora. Então, as avaliações dos danos relacionados à geada ainda estão em andamento, e a verdadeira extensão desse impacto só será conhecida nas próximas 2 semanas. Mas no passado, nós vimos as usinas antecipando as safras, né, devido a essas geadas, então eles vão colher essa cana mais rapidamente, e isso antecipou o final das safras, quando isso aconteceu, em meados lá de 2017, foi a última vez que a gente teve esse impacto de geadas. Agora, uma vez que esses rendimentos agrícolas já estão em níveis bem baixos, devido às chuvas de verão, muito baixas, né, muito mais baixas do que a média, isso pode significar que o impacto dessa geada pode ser ainda maior dessa vez. E, além disso, a gente tem também um potencial impacto para o mix da produção, uma vez que algumas das usinas nessas regiões mais afetadas são tipicamente produtoras de etanol. Entendido. Beatriz, diante de mais essa ocorrência aí de frio na safra, depois então do que a gente vê acompanhando desse cenário de estiagem, principalmente no centro-sul do país, vocês aí da S&P, vocês já começam a olhar de uma outra forma as estimativas de vocês em relação à safra 2021-22 para a cana-de-açúcar e também para os números de produção de açúcar e etanol? Sem dúvida, Jonatas. Recentemente, inclusive, no começo desse mês, no meado desse mês, a gente reduziu já as nossas estimativas para a cana-de-açúcar, ainda em resposta a essa longa seca, né, durante os estágios cruciais do desenvolvimento da cana. E agora, recentemente, também tivemos o evento das geadas, né? Esses impactos, como eu disse, ainda estão sendo avaliados, mas eles trazem o potencial de uma nova redução, né? Então, hoje estamos trabalhando com uma expectativa de 547 milhões de toneladas de cana, o que é uma queda dos 557 milhões de toneladas que nós tínhamos projetados há mais ou menos um mês atrás. E isso se compara aos 606 milhões de toneladas que nós vimos na temporada passada, né?
O fato é que nesses níveis nós estamos falando já do menor volume de cana disponível nos últimos 9 anos, quando nós tivemos 532 milhões de toneladas na safra de 2012. Para os números de mix, nós mantivemos esses números inalterados no momento, na casa dos 46% para o açúcar, e os níveis de ATR também permaneceram inalterados, praticamente inalterados, na casa dos 142 quilos por tonelada de cana. O resultado é que, para a produção de açúcar, a gente espera um total de 34,2 milhões de toneladas, o que é uma queda de 11% do ano passado. E para o etanol, olhando para o etanol de cana apenas, nós estimamos por volta um pouco menos de 25 bilhões de litros para esse ano, o que vai ser o nível mais baixo de produção desde 2012 também. Agora, repito, esses números de cana, de produção de açúcar e etanol têm um grande potencial de serem reduzidos aí nas próximas semanas, após nós acessarmos melhor esses impactos das geadas na área da cana. Perfeito, Beatriz. Bom, diante desse cenário, então, que a gente vem, né, vendo, né, sendo construído para essa safra, né? Primeiro estiagem, depois uma primeira onda de frio com geadas, e agora essa segunda onda. A gente tem, claro, preços elevados, isso já, na verdade, desde o início da safra 2021-22, que de fato começou em abril aqui no centro-sul do país, né? Queria que você falasse um pouco para a gente sobre esse cenário de preços, como a gente tem os preços se comportando neste momento e como a S&P vê o cenário de negociações aí neste decorrer de safra 2021-22 já. Tá ótimo, Jonatas, claro. Bom, olha, em relação aos preços, né? Bom, nós aqui as usinas brasileiras são os únicos produtores no mundo que podem ajustar o seu nível de produção com base na fixação de preços de açúcar entre açúcar e etanol, né? Então, eles fixam os seus preços baseados naquele que os remuneram melhor. E essa complexa equação do açúcar versus o etanol que molda a decisão dessas usinas, né? Em qual produto que seria priorizado. E essa equação ela não envolve só os dois produtos, mas pelo contrário, envolve também o petróleo e o câmbio, né, para nomear os que têm mais peso. E como você bem disse, esse ano a região Centro-Sul vem navegando aí, testando novas águas em termos de níveis de preço, né? Os preços do etanol têm subido de forma consistente desde o final de março e batendo recordes após recordes desde maio. Nós estamos agora muito próximos do pico da safra canavieira, né, que é essa época do ano, de julho a agosto, em que normalmente a oferta costuma superar o consumo e, portanto, mantém esses preços sob controle. Mas esse ano realmente tem sido atípico. E agora, né, olhando o fechamento de ontem da Platts, por seu indicador diário com base PVU, né, usina Ribeirão, nós estamos aí em cerca de R$ 3,60 por litro. E nós atingimos um máximo histórico em junho de 3,69, né? A primeira vez que a gente atinge um recorde histórico em pleno pico de safra. Os preços deveriam começar a recuar agora em julho, realmente, e nas próximas semanas de agosto, à medida que essa moagem acelera. Mas, novamente, depois de uma cana já severamente castigada aí pela seca, nós vemos as geadas aí dos últimos tempos, né? No final de junho e novamente ontem. E lembrando que essa temporada das geadas ela pode durar aí até setembro, né? Então é claro que no momento o mercado se manteve mais firme, os preços continuam firmes, né? O mercado ontem, o mercado spot que a gente chama, né, que é o mercado diário, ele ficou um tanto parado, né, com as distribuidoras aguardando preços mais baixos e em contrapartida as usinas segurando um pouco os seus níveis de ofertas. Agora, olhando para frente, olhando as projeções da Platts Analytics, o que nós vemos para os próximos meses é que a situação começa a ficar mais crítica, porque se for realmente confirmada uma morte súbita para a safra deste ano, vai significar que nós poderíamos ter um período de safra mais extenso do que o usual de dezembro a março, né? E isso iria de encontro a uma expectativa de uma maior retomada, né, de uma recuperação da demanda nesse período. Então, nas nossas previsões, a gente vê os preços mais firmes a partir do início do terceiro trimestre, quando comparados aí às temporadas anteriores, e novos níveis recordes de preço podem ser alcançados no primeiro trimestre de 2022. Nós estamos aí projetando preços por volta de R$ 3,80, R$ 3,90 por litro na usina em Ribeirão. Certo. Agora, o que poderia trazer algum alívio, seria o petróleo mais fraco, né? Então, inclusive, o petróleo despencou aí recentemente com as novas preocupações com o Covid, o acordo da OPEP,
isso poderia trazer um pouco, tirar um pouco esse suporte do etanol, mas no geral a gente espera preços bem mais firmes no contexto dessa oferta mais enxuta esse ano. Perfeito, Beatriz. Bom, diante desse cenário que você traçou aí para a gente, né, também queria saber um pouco em relação ao cenário de importações, porque, né, com a menor produção de etanol no Brasil, uma alternativa em um primeiro momento seria importar um pouco, né, de etanol. No entanto, vocês aí da S&P têm informações sobre isso, né, porque também a gente tem informações de preços elevados nos Estados Unidos, né? Exatamente, Jonatas. Lembrando que, assim, quando a gente fala de importação de etanol no Brasil, a gente está falando de importação do etanol anidro, né, que é aquele que nós misturamos na gasolina a uma taxa de 27%, né. Mas o que acontece é que essa janela de arbitragem para as importações, né, ela está fechada desde abril do ano passado, por causa de uma forte desvalorização do real brasileiro perante ao dólar e por causa desses preços mais altos nos Estados Unidos também. E quando a gente olha para os dados mais recentes que nós temos, né, os dados oficiais, em junho, as importações de etanol no Brasil foram as mais baixas nos últimos 8 anos para esse período, né? Então, esses dados corroboram com a nossa visão aqui na Platts Analytics de que há uma necessidade maior dos produtores se concentrarem na produção de anidro nessa safra. Inclusive, os últimos dados da Única confirmam, né, essa preocupação dos produtores em estarem garantindo esse suprimento para o mercado doméstico, né? Porque se nós olharmos as importações como um todo de janeiro a junho, nós vemos que no acumulado elas caíram 72% ao ano, né? E em adicional aí ao que eu falei da janela de arbitragem está fechada desde abril devido a preços, existe também um contexto de uma cota, né? Uma tarifa de cotas que nós tínhamos e que venceu em dezembro do ano passado. Então, hoje, todo etanol que entra aqui no Brasil, vindo dos Estados Unidos, ele paga uma taxa de 20%. E, inclusive, isso gerou uma dinâmica interessante, que nos últimos meses, quem tem sido o maior provedor de etanol aqui para o Brasil, né, tem sido o Paraguai, uma vez que essa tarifa de importação ela não se aplica aos países do Mercosul. Agora, como nós estamos falando, né, anteriormente sobre preços mais fortes e mais firmes e essa safra podendo encerrar mais cedo, se nós vermos ao mesmo tempo um fortalecimento do real perante ao dólar, a gente pode ver as importações se tornando mais atraentes a partir aí do último trimestre desse ano. E isso pode, de repente, impactar a arbitragem e trazer um pouco mais de produto. Mas, no geral, a gente estima que as importações devem cair por volta de 500 milhões de litros para esse ano, que é uma queda de 47% comparado ao ano passado, e seria o menor nível de importação desde 2015. E, por enquanto, essa tem sido a nossa estimativa. E eu só queria trazer um último dado que eu acho interessante, é que quando a gente fala no contexto dessa safra, né, de estar com a produção do etanol caindo e muito mais apertada, quando a gente separa essa produção de etanol entre anidro e hidratado, a gente vê claramente esse foco dos produtores em garantirem o anidro para esse ano. Porque, no total, a produção acumulada, desde 1º de abril até 30 de junho, ela caiu 4%. Mas quando a gente olha para a produção do anidro somente, ela subiu 21% nesse ano. E isso também é explicado pelos preços fortes, né, e os prêmios altos que nós estamos vendo do anidro no mercado spot, além da demanda bem resiliente aí na gasolina C esse ano. Com certeza. Beatriz, olha, excelentes informações. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Notícias Agrícolas, viu? E sempre que tiver novidades aí, queremos que você volte para compartilhar aqui com a gente. Tá ótimo, eu que agradeço, Jonatas, um prazer. Prazer é nosso, Beatriz. Então, conversamos aí com Beatriz Pulpo, que é analista sênior de biocombustíveis da S&P Global Platts Analytics. E a gente que falou um pouco, então, em relação a essas informações super recentes, né, de geadas acontecendo em áreas produtoras do Centro-Sul do país, áreas produtoras de cana-de-açúcar e geadas, então, que mais uma vez assustam o mercado por conta, né, de uma safra que a gente já vem acompanhando, que é uma safra impactada pela condição de seca,
né? Uma safra que já teve registro de geadas na virada do mês de junho para julho, e agora tem essa nova ocorrência aí, que foi uma geada em importantes áreas produtoras, inclusive em Ribeirão Preto. Houve o registro, né, de geadas, e o mercado acompanha muito de perto essas informações, porque essa safra, que já tem sido uma safra impactada pela condição climática, pode ter mais esse agravante aí com impacto na produção dos canaviais. No entanto, ainda precisam-se alguns dias para que esse cenário seja acompanhado, porque o canavial ele não mostra danos de imediato, né? E essa situação ela aparece aí depois de alguns dias, então é isso que o mercado espera nesse momento, por mais informações em relação aos possíveis danos nas lavouras de cana-de-açúcar da safra 2021-22 aqui no centro-sul do Brasil. O estado de São Paulo é o maior estado produtor e foi impactado por essa condição de frio. É uma condição de frio nunca vista aí em décadas, segundo os institutos meteorológicos, né? E nesse apontamento que a Beatriz nos fez, né, o mercado repercutiu hoje, né, as informações de geada, subiu bastante lá na Bolsa de Nova York o açúcar bruto, né, e a gente vê então esse cenário de atenção para os próximos dias ainda, quando se relaciona ao setor sucroenergético com essas informações, então, meteorológicas mais recentes que foram registradas e que a gente mencionou aqui nessa entrevista de geadas acontecendo em importantes áreas produtoras. Um outro ponto que a gente falou aqui nessa entrevista com a Beatriz é que, diante desse cenário, né, de geadas, impacto com a seca nos últimos meses, né, da safra 2021-22, de fato, a S&P já começa a ver possibilidade de revisão. Já fez uma revisão recente nas estimativas de safra deles e agora já começa a pensar em possibilidades de novas revisões diante desse cenário, mas ainda é preciso que as possíveis perdas dos canaviais sejam de fato registradas para que essas revisões aconteçam, né? E a Beatriz aponta para a gente que isso pode acontecer caso a gente veja aí impactos, né, na produção diante dessa condição de frio. Um outro ponto que a gente falou em relação aos preços, porque diante desse cenário bastante complicado na safra, os preços foram recordes, né, para o açúcar e também para o etanol. Então o mercado tá de alguma forma, né, aproveitando esse momento, né, de preços favorecidos diante de uma safra ruim. E esse cenário a gente também falou aqui na nossa entrevista. A gente também falou em relação ao cenário de importações, porque o Brasil teve importação de etanol no menor nível em 8 anos em junho. Essa é uma informação importante porque está relacionada à questão cambial e também à questão da janela de importação favorecida ou não por conta do cenário lá nos Estados Unidos. Então, é um outro ponto bastante importante e, segundo Beatriz, né, diante das movimentações de mercado nos próximos meses, esse cenário pode mudar e aí a gente pode também acompanhar um cenário de importação de etanol um pouco mais favorecido ao Brasil. Bom, a gente fica por aqui, né, nessas informações e a nossa programação segue logo mais aí, tem boletim de fechamento do mercado da soja, o nosso site segue 24 horas no ar para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Eu te vejo amanhã. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.